Maisinha, tá ouvindo bem? Boa noite, gente. Lio, Rose, Shirley. Vamos esperar a doutora Maíbe chegar. Maíbe chegando, vou chamar ela para a gente começar essa live com essa convidada muito especial. Muito obrigado por vocês estarem aí. Vamos chamar ela. Torcer para tudo dar certo. Pronto, ela está pedindo aqui para ser chamada. Mila! Tudo bom, minha sobrinha? Marinha, vai chegando. Oi, E aí? gente. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? E a galera aí tá ouvindo bem? Todo mundo ouvindo Sua bem? tia Rita aí também. Falou que tá sem áudio, né? Todo mundo, o pessoal tá ouvindo? Dá um feedback. Não, eu tô lhe ouvindo. Tá ouvindo? Quem é que não tá ouvindo? O pessoal vai ajudar agora. Julie, nossa querida Julie. Professor Jorge, Vera. Estão ouvindo um, estão ouvindo o outro, tudo certo? Estão ouvindo bem, estão ouvindo Tá bem. ouvindo, né? Então vamos lá. Marizinha do Rio. Vamos começar. Prazer estar aqui, vou lhe apresentar. Tá. Oi? Tá presente. Vou lhe apresentar. Essa moça bonita e competente se chama Maíbe Garrido. Ela é psicóloga, formada pela Unifax, tem pós-graduação em Recursos Humanos, né? Pela UNEB, né? Gestão de Recursos Humanos. E faz atualmente o curso, cursa Medicina na FTC, no meio do curso. Prefeito Reinaldinho, um abraço, viu? Muito bom você estar aí, emocionado aqui, entrevistando a filhota. Primeira vez, né? Mari, beijo. Cunha de Léus, olha quanta gente. E aí, essa futura médica, que é psicóloga, no currículo dela é minha filha. Vocês notaram, a beleza puxou a mim, né? Então, A parte mais importante do currículo, né? do currículo é esse. E a gente resolveu, porque ela também faz muito atendimento, né? Eu atendo, ela atende. E eu disse assim, Maio, vamos conversar um pouco com as pessoas, porque nesse momento agora, essa área de terapia, de cuidar da cabeça, está sendo muito importante. Del está aí, beijo, Del. Está sendo muito importante, Maio, esse suporte que essas lives, você sabe que eu estou com esse projeto Jornada de Amor e Cura, que está um sucesso, quase 200 pessoas já participando, e procurando dar essa contribuição, né? Porque a gente precisa ajudar as pessoas a tirarem o lado bom, fazer uma limonada suíça dessa pandemia. E interessante que a vida é muito, muito rica por isso. Eu contando aí a eles agora, a imprevisibilidade das pequenas às grandes da vida, né? 5 horas da tarde, o celular pifou. De uma hora para outra, misteriosamente, pifou. E aí eu resgatei um celular que eu não usava mais, antigo. Talvez aí, não sei, botei uma caixa de som, porque o som dele não é bom. E aí falei com Mila já está aqui, o plano B, Mila emprestar o dela. Ou seja, é muito rico isso, é muito lindo isso, as dificuldades chegando e a gente vai administrando, né, e tentando o bom inimigo do ótimo. Então, eu acho que cada vez mais a vida vai ser assim, a capacidade que a gente tem de dar nó em pingo d'água. Pois é, eu acho E aí, que é essa. já estou no ar, Mila. Tá conseguindo ouvir bem? Tá. Pode. E a ideia é essa, né? Que a gente não pode ir para fora nesse momento que fala de olhar um pouquinho para dentro, né? Vamos refletir um pouquinho como que essa pandemia ela impacta na nossa saúde mental, na nossa rotina, nas nossas emoções, para ver se a gente consegue ajudar um pouco mais. E quando a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, de repente a gente se sente um pouco mais
Eu acho que esse suporte é importante. E essa pandemia, no início eu falava assim, eu fiz uma metáfora engraçada, falei até num comentário na Band, aquele freio de arrumação, né? Acho que a gente estava dentro do ônibus e de uma hora para outra deu aquele freio de arrumação e todo mundo caiu e aí agora cada um tentando se levantar, ela veio, acho que, primeira informação que seria uma coisa rápida, hoje a gente já entende que não vai ser tão rápido, a gente entende que o novo normal vai mudar muita coisa, nada será como antes. Uhum. Então eu acho que também... diga. O que você acha disso? A briga aqui é feia, viu? Porque a gente gosta de falar os dois, né, pai? Então a gente vai ter que negociar aqui, tá? Bom, gente, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês a gente refletir um pouquinho sobre o nosso... Na verdade, o mundo mudou, mas também mudou o nosso olhar para esse mundo, né? Então, como é que a gente pode olhar para esse mundo agora, com tantas transformações que impactaram todas as nossas esferas, pessoais, coletivas, né? Individual, profissional. Então, a gente está se mobilizado e as nossas emoções acabam aflorando aí nesse momento, né? Então, a gente vivia com um olhar muito voltado para o futuro, a gente vivia hiperconectado, ainda estamos um pouco assim, né? Hiperinteressados com a vida do outro, ansiosos pela sexta-feira, ansiosos pelas férias, querendo que chegasse o final de semana, cheio de compromisso, e aí a gente se ocupava tanto, todos os dias, de tanta coisa, mas a gente não se ocupava da gente. E aí vem a pandemia. Vem o tédio, vem a ociosidade, vem o medo, né? E faz com que a gente precise voltar o nosso olhar para a gente mesmo. Então, nesse momento, a gente acaba sendo obrigado, sendo convocado a olhar para os nossos medos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, e aí um monte de coisa acaba vindo à tona. Posso continuar falando? O pessoal está falando aí, tá? Não, você, a aula é sua, eu só estou aqui de entrevistando. Né? Mas legal, Maio, o que você colocou assim, que as pessoas, eu sempre falava assim, a gente está vivendo Melhorou o áudio, gente? Melhorou o áudio? Deixa eu botar o microfone mais. Tá melhor? Ou não? Melhorou o áudio? Luiz Requião, você está prestigiando a gente. Eu quero que você ligue agora. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Vê se você consegue, porque se eu desligar a caixa de som, Mari, fica muito vazio. Deixa eu ver se vai melhorar alguma coisa agora. Eu acho que você não vai ouvir se eu falar. Melhorou? É a caixa de som. Infelizmente. Olha, gente, se der um problema, eu vou trocar o celular e aí mais me chama depois. Você puxa aí. Eu acho que quando eu saio... Melhorou? Veja aí, você... Melhorou. Tá parecendo que melhorou, né? Melhorou. Não, tá saindo um eco. Baixando um pouquinho e agora... Tá, vamos tentar. Se ficar ruim, vocês avisam, tá? O bom inimigo do ótimo, né? Vamos Mas lá. eu ia falando assim, que pronto, melhorou. Eu ia falando o seguinte, a sociedade, ela estava muito assim, o ter e não ser. Sim. As pessoas muito consumistas, as pessoas muito assim, valorizando o ego, esquecendo um pouco da alma. As famílias foram muito impactadas, porque as pessoas quase não se viam. Um beijo, Eneida, grande aniversariante do dia, um beijão para você. As pessoas quase não se viam. E é interessante, ficou um símbolo para mim, Mai, aqui onde eu moro, perto da Garibaldi, eu passei de um outdoor, um pouco antes, assim, começando a pandemia, de uma escola dizendo assim, boa notícia, baixamos da idade de receber seus filhos para 8 meses. Parece que era 2 anos, 1 ano e pouco, baixou para 8 meses. Então a gente estava nesse movimento que pai não sabia o que era ser pai, mãe não sabia o que era ser mãe. E aquela coisa assim, ninguém
vivendo os papéis. E aí, de repente, esse freio de arrumação, ele vem para isso, ele vem para que as pessoas possam também assumir as suas responsabilidades, possam conviver mais. Tem gente que estranhou um bocado isso, né? Tem que conviver, tem que ficar em casa. E, enfim, eu acho novas formas de trabalhar, novas formas de dar aula. E, no nosso caso, a coisa digital veio muito forte. Então, é uma grande revolução. E eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho, mas vai sair melhor. Eu estou muito otimista que a gente vai sair melhor. Eu também, eu acredito no nosso potencial. A gente se aproximou muito da morte, né, nesse momento de pandemia. E, assim, até para o profissional de saúde que já convivia, de certo modo, com isso, ele se aproximou mais ainda. E aí, a gente se aproximou mais da imprevisibilidade da vida. Então, a gente está mais em contato com a morte, a gente está mais em contato com a incerteza da vida, e isso deixa a gente inquieto. A gente vai pensar, poxa, se a vida é tão curta, se a vida é tão vulnerável, né? Será que eu estou aproveitando essa vida? Além disso, uma coisa que eu tenho observado muito é o quanto que a gente está com medo do estigma de pegar o Covid. Então, eu conheço alguns pacientes que eles pegam o Covid e eles não querem que as pessoas saibam, porque senão vão achar que eu não estou me cuidando, né? Então, eu fico com medo do olhar do outro, com medo do julgamento do outro. Então, eu peguei porque eu estou saindo de casa, eu não estou respeitando o fico em casa, ou eu não estou usando máscara, ou eu fui encontrar outras pessoas. Então, a gente está vivendo um momento bastante delicado. Mas, como todo momento de crise, também é um momento de oportunidade. E esse, como a gente já falou, é um momento de oportunidade da gente olhar para a gente e de rever algumas questões que não estávamos tendo tempo de ver porque a gente estava muito ocupado. E é bem legal porque quando a gente pensa nesse momento de pandemia, tem um estudo bem recente que ele foi feito, na verdade, com outras pandemias que já aconteceram no passado, né, como o SARS, como H1N1, e ele fala que a gente vive alguns estágios emocionais durante a pandemia. Então, primeiro a gente começa com a negação. Então, a gente acha que é besteira, né? Uma gripezinha, né? A gente não é sério, não vai durar. Depois a gente vai para o estado de raiva e de frustração, que a gente fica muito chateado, porque a gente tem a nossa liberdade tolhida, porque a gente não tem mais a farra no fim de semana, porque a gente teve que parar os nossos planos, né? Então, a gente fica naquele estágio de estar com raiva mesmo. Depois a gente vai para o estágio de medo. Então, a gente começa a ver nossos conhecidos pegarem o Covid, a gente começa a saber de pessoas próximas da gente que foram a óbito por causa da doença, e a gente começa a ver, poxa, eu acho que isso é sério mesmo, né? Então, a gente começa a ficar mais naquele estágio mais de medo mesmo. Depois a gente vai para um estágio de solidão e de muita saudade. Então, a gente tem saudade até da segunda-feira. A gente se sente muito só, a gente fica chateado com essa falta de contato com as pessoas do nosso convívio. E aí, depois, a gente vai ainda para um estágio de ansiedade e insegurança. E aí, nesse estágio, isso acontece muito porque a gente é muito controlador, a gente quer controlar tudo à nossa volta, a gente está acostumado a controlar tudo, né? E aí a gente começa a ficar muito ansioso e muito inseguro, porque eu percebo que eu não controlo nada. Então, eu não posso controlar nada nem ninguém, né? Nem a mim mesmo, basicamente, eu consigo controlar. Porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou ter meu emprego no final do mês, eu não sei como é que vai ser meus pais nesse contexto de pandemia, eu não sei como é que se vai permanecer o meu relacionamento nesse contexto de pandemia. Então, a gente começa a ficar muito ansioso. E a ansiedade, depois eu até quero falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque eu acho que é a principal emoção que vem à tona, e de certo modo todos nós estamos mais ansiosos durante esse período, é algo que a gente precisa olhar com bastante cuidado e com bastante atenção. E aí a parte boa da coisa, que é aquela história do limão nasce uma limonada, a gente vai para o estágio de aceitação, né? Então a gente começa a ressignificar o que a gente está passando, a dar um novo olhar. E a gente começa a desenvolver novas habilidades, que é o que você trouxe. Se antes a gente tinha dificuldade com tecnologia, agora a gente é obrigado, da noite para o dia, a se antenar com essa questão da tecnologia. Então, a gente começa a mudar a nossa personalidade e a gente começa a desenvolver habilidades que a gente não tinha desenvolvido antes, né? Então, isso é realmente muito importante. Quando eu estou dando aula, né, que a gente foi da noite para o dia, a gente entrou nesse contexto aí de EAD, de pandemia. Então, da noite para o dia, eu precisei deixar de dar aula presencial para dar aula remoto.
E aí, quanta coisa eu precisei aprender nesse processo, quanto eu cresci quanto pessoa e quanto profissional, apesar do desafio da pandemia. Né? Então, eu precisei ver novas formas de prender a atenção do meu aluno, eu precisei estar mais perto da tecnologia, eu precisei ter mais resiliência, né? Eu precisei entender quando a internet não funcionava direito por causa que estava chovendo lá fora. E o último estágio emocional, que ainda não acabou, gente, para vocês verem como é muita coisa que a gente passa, é o aprendizado. Quando a gente olha para trás e a gente amadurece, a gente começa a ver que por mais difícil e desafiador que tenha sido, a gente teve muito aprendizado valioso nesse trajeto, né? Então, são vários estágios que a gente vai passando e o que a gente precisa tomar bastante cuidado é para a gente não se fixar em nenhum estágio. Então, se eu me fixo no medo, eu posso ir para uma histeria, para uma síndrome do pânico. Se eu me fixo na ansiedade, eu posso acabar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa entender esse estágio que a gente vai passar e está passando, cada um a seu tempo, cada um no seu momento. Não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa assim, não é receita de bolo. Então, já passei por esse, agora vou passar por esse. A gente vai para um, de repente volta para outro. Mas a gente precisa ter essa consciência, acolher esses estágios. Exatamente, é o que está trazendo. A gente precisa saber entrar e sair. Então, eu não posso me fixar nesses estágios, né? E isso vai favorecer o meu amadurecimento enquanto pessoa. Que bacana esse estágio. Todo mundo gostou aí. Um abraço para a dona Dida, Marcelão, bom, né? Saudade de você. Eu me identifiquei em todas as fases. Olha, eu não tenho Covid. Eu fiz o teste há pouco tempo. Mila me trouxe um teste, eu fiz e não tenho Covid. Mas não quer dizer que eu não possa vir a ter. Então é uma coisa que nem a gente fica aliviado quando sabe que não tem, né? Até hoje, amanhã ninguém sabe. Mas o estigma dessa doença está tão louco. Outro dia eu dei um espirro, rapaz, no supermercado. Olha, não tem coisa pior. As pessoas lhe fuzilam. As pessoas se afastam. Você é quase linchado. Eu agora, para dar um espirro, é um negócio louco. Porque a doença, isso, a mídia contribui muito com isso, de forma... E foi politizada, e tudo que a gente sabe. Então, a doença, ela, que é séria, que é importante, mas ficou de um jeito, como uma sentença de morte. Eu tenho tido casos... aquela conta o milagre no dia do santo, e você, como atende bastante, deve ter também, de pessoas que estão assintomáticas e desenvolveram síndrome de pânico. Sim. E aí eu disse, menina, teve uma que eu disse, menina, você não vai morrer do Covid, vai morrer de infarto, porque tu vai infartar, tu vai enlouquecer aí com esse negócio do pânico que você está. Que é o lado de você pegar uma doença que está no auge, uma doença que está muito estigmatizada, como foi a AIDS em algum momento. Então eu acho que mais do que nunca tem que cuidar da cabeça, né? Nesse momento agora. Os que pegaram, os que não pegaram, todo mundo, né? Sem sombra de dúvidas. Eu estava vendo um estudo que falava um pouquinho sobre a questão do impacto psicológico mesmo na comunidade, e esse estudo ele trazia que as pessoas que vão ser atingidas, que vão ter alguma perturbação, seja psicológica, seja psiquiátrica, no contexto de saúde mental, durante a pandemia, vai ser maior que o número de infectados pelo Covid. Para a gente ter uma ideia do quanto que a gente está vulnerável nesse momento. E se a gente não se blindar, se a gente não se cuidar, se a gente não procurar ajuda no primeiro sinal de alerta, e se a gente não se preservar, se a gente não olhar para a nossa saúde mental, a gente está muito suscetível a desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, um estresse pós-traumático também, uma coisa que a tendência é que aconteça bastante. Inclusive, tem um estudo que foi feito bem recente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e eles fizeram uma pesquisa no final de março e fizeram a mesma pesquisa no final de abril. E eles observaram que os casos de sintomas depressivos aumentaram 50% nesse mês, e de sintomas de estresse e ansiedade aumentaram 80% nesse período que foi feita a primeira pesquisa no final de março até o período do final de abril, né? Nesse período de pandemia que foi se agravando. Então, a gente observa que à medida que a pandemia vai avançando,
Se a gente está muito vulnerável. Então, se a gente não se cuida, a gente vai ter prejuízo efetivamente na nossa saúde mental. Por isso que é tão importante a gente estar falando sobre isso. Inclusive porque o estresse, ele libera hormônios, né? A gente libera adrenalina, a gente libera cortisol. Isso faz com que a gente fique no estágio de hipervigilância. Então, a gente fica o tempo inteiro naquele estado de alerta. E isso tem impacto na nossa imunidade. Então, eu também posso ter uma vulnerabilidade psíquica que vai me deixar minha saúde física mais vulnerável. Então, a gente precisa tomar bastante atenção com isso. Eu estava vendo uma reportagem também sobre a febre do Rivotril, né? Então, a gente está com essa questão aí do uso, foi uma reportagem da revista Veja, falando sobre como o uso de benzodiazepínico, que é um remédio sedativo, um remédio tarja preta, ele aumentou nesse contexto de pandemia. Então, a gente, muitas vezes, procura refúgio, né? Claro que se a pessoa tem a necessidade, tem um acompanhamento médico e precisa tomar, ok, excelente, tem que tomar. O remédio é feito para isso mesmo. Mas, muitas vezes, a gente vai atrás desses recursos buscando refúgios, né? Então, a gente tem essa sensação de estar resolvendo o problema, de estar resolvendo essa ansiedade, essa dificuldade de dormir, por exemplo, mas em médio e longo prazo, esse uso indiscriminado vai trazer alguns efeitos negativos para a nossa saúde física e até mental também, como dependência e outras coisas. E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente busca o álcool, quando a gente aumenta o nosso consumo de bebida alcoólica, né, diante desse cenário de ansiedade e de estresse, quando a gente busca a maconha, quando a gente busca até o próprio chocolate, ou a gente entra num sistema de compulsão alimentar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso tudo, gente, porque estamos todos muito vulneráveis nesse momento. E aí, se a gente não se cuida, se a gente não busca ajuda, mais uma vez, a gente fica suscetível a doenças no corpo mesmo, né? Porque a ansiedade, como que a ansiedade ela se apresenta no nosso corpo? Então, a ansiedade ela se apresenta com aquele famoso aperto no peito, dificuldade de respirar. Então, a gente respira e é como se o ar não fluísse direito na gente. A gente sente aquela dificuldade da fluidez do ar. A gente sente o nosso coração acelerado, a gente pode suar. Então, a gente tem esses sintomas físicos de ansiedade, a gente tem os sintomas mentais também, que são os pensamentos recorrentes, que a gente chama de ruminações, né? Então, quando aquele pensamento não sai da minha cabeça. E quando eu tenho aquela sensação de catástrofe. Então, é uma coisa cotidiana, mas eu fico com aquele medo que é exacerbado, que racionalmente não faz sentido, mas é aquele medo catastrófico, né? Então, tudo isso, quando eu percebo esses sinais no meu corpo e quando ele começa a atrapalhar a minha vida, na minha vida, seja a minha vida pessoal, seja meu relacionamento, seja a minha vida profissional, eu preciso buscar ajuda. Porque aí eu vou ter suporte extra para poder enfrentar esse momento de pandemia. Inclusive, já falei um monte, né? Eu falo demais. Mas só para lembrando mais de um ponto aqui nesse estudo, inclusive o estudo, esse que eu falei que foi feito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele traz como fator de proteção atividade física e psicoterapia online, como fator de proteção das pessoas que não evoluíram com depressão e com ansiedade nesse um mês que foi feito o estudo. Olha a doutora Maíba aí atendendo online, como psicóloga. Olha, tem um bocado de gente legal entrando aí. Gé, um beijo. Amorim, nosso amigo. Agora, assim, Mike, tem um caso, eu soube de um caso. A gente não vai ficar impressionado com o caso, mas para a gente ver a gravidade disso. Uma pessoa que soube que estava com Covid e se suicidou. Tal a carga, né, de medo, Então, a gente precisa cuidar muito. E aí eu queria entrar com você num ponto das famílias. E como eu faço família no consultório, né? Duas coisas estão vindo muito da família. Primeiro, porque essa pandemia, como você colocou, tem gente que estacionou naquela de que não está preocupado, que está negando, que diz que isso é coisa da cabeça da Globo, que não tem nada a ver. Vai para o outro extremo. É aquele negócio, o excesso de uma força vira uma fraqueza, né? Então ele vai para a despreocupação total e anda na rua sem máscara, sem nada. E essas pessoas, elas vêm para o ambiente familiar, onde tem alguém que está no outro lado, está muito paranoico, está fobicoso, aquela coisa de Freud, né? A fantasia catastrófica de futuro. E eles estão convivendo no mesmo lugar. Então uma briga, é uma confusão. Eu sempre falo, gente, quando você mora só é uma coisa. Se você mora num coletivo,
É preciso que a gente negocie as coisas, é preciso que a gente chegue num... Porque ele diz assim, eu não estou com medo de sair para a rua, mas quando ele vem, ele pode contaminar outras pessoas. E aconteceu um negócio muito terrível, que às vezes a pessoa tem a doença assintomática e ele passa para alguém que vai ter sérias consequências. Entende? Então eu tenho visto muito esse ponto e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa que acaba sendo agravado pela dificuldade que as famílias têm hoje, do diálogo mesmo, de você conseguir resolver as coisas. E no coletivo, né, a falta de... enfim, conviver é como Aristóteles fala, a questão não é viver, é conviver, né? E conviver em família é barra. É verdade. Como é que você está vendo esse ponto? A gente tem que pensar que nem todo mundo tem um aconchego familiar ideal, né? A gente, às vezes, fala muito da família como uma fonte de referência, de segurança, mas não necessariamente é assim que funciona em todas as famílias. Então, a gente tem histórias de vida diferentes, a gente tem relações que acontecem dentro de casa que são disfuncionais. E isso acaba interferindo na nossa saúde mental também. Então, essa hiperconvivência, ela pode aumentar os nossos conflitos com as pessoas que moram com a gente. E aí, a gente precisa entender várias coisas. A primeira é que a gente tem que ter bastante paciência, né? Não tem muita receita, não, mas assim, tem que ter muita tolerância e muito diálogo. Porque o que é que acontece? Está todo mundo estressado nesse momento, né? Está todo mundo ansioso, está todo mundo agoniado. O que a gente precisa fazer é não levar para o pessoal. Porque, às vezes, a pessoa tem fala de uma forma um pouco mais grosseira ou age de uma forma que a gente não gostaria que a pessoa agisse. E a gente precisa entender que o comportamento ele acaba sendo uma reação a alguma coisa. Então, talvez aquela pessoa da nossa família, ela esteja passando por uma situação tão desafiadora e ela não está sabendo elaborar aquilo. E por isso ela está daquela forma, né? Com aquele desequilíbrio, com aquela disfuncionalidade. Então, a gente precisa não ter raiva, né? Se isso for possível, mas, assim, tentar acolher na medida do possível e tentar olhar por trás da situação, né? Qual é o sentimento que a pessoa está tendo ali, né? O que é que está fazendo ela agir daquela forma? Entender que não é comigo, entender que estamos todos à flor da pele. Então, a gente vai precisar de um pouco mais de paciência. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Negociação e formalizar acordos. Eu estava vendo até uma pesquisa, foi na televisão, que estava falando os principais motivos de briga de casal durante a quarentena. E aí falaram que o primeiro lugar era o excesso de celular por parte de um dos parceiros, que estava estressando as famílias. O segundo lugar era a divisão das tarefas de casa, que é algo que realmente é bastante estressante, né? Principalmente quando a gente pensa que isso acaba ficando muito culturalmente nas costas da mulher e ela acaba tendo uma sobrecarga junto com trabalhar fora, junto com o filho, enfim. E o terceiro motivo de brigas de casal durante a quarentena era o excesso de críticas. Então, a gente tem que tentar ponderar um pouco mais, tentar acolher um pouco mais, tentar, na medida do possível, assim, não tem, infelizmente, gente, não tem fórmula mágica, né? É tentar ter um pouco mais de inteligência emocional e olhar para o outro com esse olhar de empatia, tentar escutar um pouco mais e tentar, dentro de casa, ter momentos de fazer alguma coisa coletiva, né, de assistir um filme junto, de ter programações em família, que é uma coisa, inclusive, que a gente não tinha muito tempo para fazer isso, né? A gente não tinha tempo para tomar café da manhã todo mundo junto, a gente não tinha tempo para almoçar todo mundo junto, cada um almoçava, saia correndo, acordava atrasado. Então, tentar aproveitar esse lado bom, que sempre tem o lado bom das coisas ruins. E, por outro lado, também ter momentos de privacidade e momentos que eu possa ficar mais reservado, mesmo que eu esteja na convivência de outras pessoas. Então, são aqueles momentos que eu posso ler um livro, enfim, que eu posso fazer alguma coisa. E pensar, gente, que está todo mundo sensível, né? Então, a gente vai ficar mais facilmente ressentido, a gente vai ficar mais facilmente magoado. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência. Porque antes, quando a gente brigava dentro de casa, a gente tinha válvula de escape. O marido ia jogar bola, ia tomar uma no barzinho com os colegas, mas hoje não. Se ele brigar com a esposa, ele tem que continuar olhando para a cara dela dentro de casa, né? E tem que elaborar aquela raiva ali no tete a tete. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de tolerância. E uma coisa que eu acho que é muito importante é formalizar acordos. Nada é óbvio, né? Se eu faço a comida hoje, não é óbvio que você vai fazer a comida amanhã. Então, a gente precisa deixar esses acordos bem formalizados.
negociar, dialogar, tá pesado para mim, eu tô fazendo sozinha, o que é que a gente pode fazer? Sempre com educação, sempre com gentileza, sempre com amorosidade, entendendo que é um momento desafiador para todo mundo. Então, a gente precisa ter essa tolerância, diálogo e paciência. Infelizmente, não tem medicamento, não tem fórmula de sucesso. Eu acho que é o olhar, né? Você falou bem, o olhar tem que ser um olhar generoso, um olhar compassivo. E assim, tem uma frase de Gandhi, eu adoro essa frase de Gandhi, que diz assim: juntos poderemos resolver um problema. Ele é o adversário, não de nós em relação ao outro. Sim, perfeito. Eu poderia trazer assim: juntos poderemos enfrentar o coronavírus. Ele é que é o problema, não de nós em relação ao outro. E a gente, ao contrário, quanto mais unido a gente tiver, a casa da gente, eu sempre falo isso, pode ser fábrica de loucos ou lar de aconchego, né? Lugar de aconchego. E a gente tem uma responsabilidade disso. E uma coisa muito importante, o mais evoluído tem que puxar o menos evoluído. Então a responsabilidade, quem tem uma cabeça mais aberta, que faz terapia, que lê mais, que está mais... Então acho que essa coisa da tolerância, então a gente precisa muito isso. Eu queria trazer um ponto também, eu até programei essa live, mas a pessoa que ia fazer não acabou, acho que não topou, mas eu vou fazer. A gente pode até fazer junto, que é os idosos. Estou muito atento à questão dos idosos, eu atendo muitos idosos. Eu sou meio soldado da causa dos idosos, assim. Idosos que eu falo, idosos, né, mais idosos. E eu vejo o seguinte: muitos deles estão abandonados. Porque, em alguns casos, a gente não pode generalizar, uma mãe é para 10 filhos e 10 filhos não é para a mãe, né? E para o pai. Então, às vezes, aquela coisa, eu ia visitar meu pai, ia visitar minha mãe, mas aquela culpa porque não vou. E essa coisa hoje não tem culpa. A gente ficou legitimado, eu não vou porque eu não vou passar doença e tal. Tanto é que eu criei esse slogan. Eu te digo para meus pacientes, como se fossem os idosos falando: me proteja do vírus, mas não me proteja do seu amor. Perfeito. É preciso que a gente ache formas de substituir isso, porque eles estão abandonados. Eles estão numa fase da vida que é uma fase que já tem uma porta de entrada para a depressão. Eles têm poucas gratificações já na vida, né? Porque, de uma certa forma, já é uma fase da vida muito restritiva. Já não pode comer aquilo, já não pode... muitos já não sabem nem se divertir no digital. Então, a gente tem que... Olha, sua tia Ana está dizendo que vai falar sobre envelhecer. Que legal. Um beijo, Ana. Dia 25, ela vai fazer uma live sobre envelhecimento. Vale a pena assistir. Na quarta, né? Então, às 30 horas, acho que ela errou aí, porque ela botou 30 horas, deve ser 7h30, alguma coisa. 7h30, é de noite. Dia 25. Então, gente, não dá para ver, para Dona Flor está lá me assistindo. Então, Dona Flor, eu vou lá sempre, mas ela mora numa sacadinha de primeiro andar que eu consigo falar com ela sem me expor muito. Veja, ela me vê. Então eu subo, tem uma gradezinha, eu dou um jeito de ficar distante, ela fica danada, ela não quer. Eu dou o cotovelo, ela dá tapinha no cotovelo, ela quer abraçar. Ela está no time que não está com medo. Mas, enfim, é uma ligação de vídeo, é uma coisa que tem funcionado muito para os idosos. Aí bota os netos para falar, leva o neto para ver. Porque, gente, a gente não pode também se conformar com essa bela desculpa. E não, eu não estou indo porque para proteger. Então, acho que esse é o slogan. Proteja do vírus, mas não proteja do amor, não proteja do carinho. E redobre. Se eu fazer uma ligação por dia, eu faço 3. Sabe? Então, acho que aí a gente precisa fazer esse apelo em função dos idosos e da saúde mental dos idosos também. Você concorda com isso? Sem sombra de dúvidas. Isso é uma questão bastante delicada, né? Porque, na verdade, os idosos eles já são um grupo de vulnerabilidade mesmo, psíquica, mental, muitos já se sentem sozinhos, né? Muitos já se sentem
um pouco rejeitados, talvez, ou muito entediados, né? Talvez, a depender da situação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que o distanciamento é físico, mas não é do coração, como você bem trouxe. E eu postei uma frase super legal no Instagram que fala assim: escutar é o novo abraço, né? Então, se a gente não pode abraçar, a gente pode ouvir. E a gente pode ligar mais, a gente pode estar 100% inteiro naquela lição. Então, assim, gente, muitas vezes a gente faz até uma visita para o nosso pai, para a nossa mãe, mas a gente está lá no celular, mexendo no celular, fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, assim, aquele tempo que eu estou dedicando para o idoso, que seja um tempo de fato dele, de olhar no olho, mesmo que seja através de uma câmera, e de escutar muito, né? A redobrar, que eu já fazia. Agora, assim, se eu já tenho uma relação disfuncional com meus pais, né? Antes da pandemia, se eu já tenho uma situação de que eu não visito, de que eu não vou, de que eu não ligo, de que eu não dou atenção, o momento da pandemia é um momento que vai acentuar essa disfuncionalidade. Mas também pode ser um momento que me chame a atenção e que me faça refletir. Poxa, eu acho que eu não estava dando o valor necessário, a atenção necessária. Peraí, deixa eu tentar corrigir. E a forma que a gente tem é essa, né? Tecnologia, é dar tchau da varanda. Então, chega no domingo, vai lá de longe, dá tchau, solta beijo. Quem tem criança, leva a criança. Uma coisa muito boa que eu estava vendo também, algumas dessas pesquisas ali tantas, em relação à pandemia, o contato com o animal, o contato com criança. Então, assim, de longe, né? Claro que não vai poder esse contato próximo. Mas, assim, leva o cachorrinho para dar um tchauzinho lá para o seu pai ou para sua mãe, né? Faz mais ligação de câmera, de vida. Infelizmente, é escutar, né? Eu acho que a frase é essa. Treinar os idosos, para assistir as lives, para participar. Perfeito. Eu adoro quando eu estou ocupar a mente, né? Não deixar a mente ociosa, porque senão a gente fica com medo. É assim, para fechar esse bloco, eu acho o seguinte. A questão dos idosos é assim, eu sempre conto essa história, né? Parece que é uma coisa assim que é para meio cruel, mas não é. É para a gente acordar, porque é como você falou muito bem, às vezes você vai e fica no celular, você se engana, porque não tem qualidade aquela. Exatamente. Isso a gente faz muito com criança, fazia. Eu nunca me esqueço o pai que disse que passou o sábado com o filho. Ele veio me contar todo feliz, ele era um pai ausente. Eu digo: e como foi esse sábado? Para que eu perguntei? Eu fui consertar o carro, depois fui na casa de uma tia velha, aí fui num açougue comprar umas carnes, depois fui beber com os amigos no barzinho. Aí eu digo: porra, seu filho deve ter odiado esse sábado, né? Porque você não fez nada para ele. Você se enganou que você passou o sábado com ele. E eu sempre falo, gente, é qualidade de tempo, não é quantidade. Às vezes você tira 1 hora, meia hora, mas é 1 hora de tanta qualidade que supre. E eu contei, eu gosto de contar essa história de uma paciente que entrou e disse assim: eu sou muito rica, doutor. Eu digo: menina, graças a Deus. E ela disse: mas eu não estou contando isso para me aparecer. Eu estou contando porque eu vim trabalhar aqui uma culpa, uma ausência. Eu daria tudo para passar uma tarde com minha mãe e meu pai. Eu daria todo o dinheiro que eu tenho. E eu tive tantas e não passei. E eles, infelizmente, faleceram. E aí a gente vê muito isso também. É que isso tudo é causado por uma sensação que a gente tem de que a vida é para sempre, que as pessoas são para sempre. E quando a gente entende que tudo passa, né, a missão de tudo é passar, e que talvez a gente não tenha esse tempo todo que a gente imagina que tem, aí às vezes tem aquela chance de ver o pai e a mãe no final de semana. Antes mesmo da pandemia, eu via muito isso. Não, é um feriadão, por que tu não vai ver seu pai? Não, mas eu estou ocupado, eu vou no outro, eu vou daqui a 2 meses. E aí vem aquela rasteira, né, da vida. Então, gente, é só agora. Se você tem filho, tem pai, tem mãe, é só agora. Esquece esse... Não se engana, não, porque é tudo muito rápido. A vida é muito rápida. E a gente tem que fazer as coisas no online, porque senão perde o time. A gente esquece da incerteza da vida, a gente esquece da imprevisibilidade da vida, e essa aproximação com a morte é uma oportunidade única e incrível da gente refletir sobre os nossos relacionamentos, né? E não só o meu relacionamento comigo mesmo, mas o meu relacionamento com as pessoas que são o meu. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, o que está funcional, ok, vamos manter, intensificar, e o que não
não tá legal, é a hora da gente poder fazer diferente enquanto ainda estamos aqui, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está no momento de total incerteza, então a gente tem que aproveitar isso mesmo. Aproveitar agora. Agora eu queria entrar numa prosa que eu acabei me especializando muito, que é casal, você já deu um spoilerzinho aí, mas é o amor de modo geral, né? Os relacionamentos. Muita gente hoje já não pode ir para paquerar. Quem está na pista, outro dia a moça falou assim, oh meu Deus, que dificuldade estar na pista nesses tempos. Porque a gente até não consegue encontrar ninguém, e todo mundo com medo até de dar um beijo em alguém, já pega um atestado de exame. Então, aí estão falando do carnaval, eu estava rindo aqui, comentando com Mila, já pensou um carnaval de máscara, aquele beija um, beija dois, beija três, que loucura, o pessoal mostrando. Então, eu acho que essa área do relacionamento, ela foi bastante afetada. Verdade. Pro bem e pro mal, né? E a gente precisa entender que tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a gente. Eu acho que a gente, como eu falei no início, marido tem que assumir o papel de marido, mulher de mulher. As coisas em casas, realmente nós temos uma herança machista. O homem sempre acha que ajuda, né? Que contribui, mas não é assim aquela coisa dividida. E a gente tem que entender de que nessa pós-graduação da pandemia, temos muito a aprender, temos muito que entender, porque até o amor está sendo afetado, né? Você vê isso também na sua prática lá de consultório? Vejo, eu estava até vendo, inclusive, algumas situações que a gente está vivendo, que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, né? Se eu vou superar essa pandemia, ou eu vou estar 40 quilos mais gordo, ou eu vou estar divorciado, né? Ou então, se o casamento sobreviver, a pandemia não termina nunca, né? Na verdade, a gente tem que repensar algumas coisas. O que acontece? A gente acaba colocando outras prioridades na frente do relacionamento na nossa rotina e a gente vai se acomodando. E aí, quando chega o momento da pandemia e, por conseguinte, o momento da hiperconvivência, aquelas diferenças, elas ficam muito mais gritantes. Então, as relações que não é que a pandemia vai separar ninguém, mas as relações que já estavam disfuncionais antes da pandemia, elas vão acentuar essas diferenças. E, naturalmente, vai ser o momento de eu repensar, poxa, a vida é curta, poxa, eu não sei o dia de amanhã, será que vale a pena estar com uma pessoa que eu não gosto, que não me faz feliz? Né? Então, isso pode ser sim, mas naqueles relacionamentos que já estavam disfuncionais antes da pandemia e que a gente só se deu conta agora, quando a gente olhar para a gente e olhar para o... Mas quando a gente pensa em relações maduras, funcionais, né, e que ainda estão cumprindo o seu propósito juntos, a gente consegue pensar na pandemia como uma oportunidade de aumentar a proximidade, de aumentar a intimidade, de um estar mais próximo do outro, tanto na convivência física quanto na convivência emocional também. Então, a gente precisa ter esse novo olhar de que as relações mudaram. E para quem está solteiro, gente, aproveita o momento para fazer contatos, né, redes sociais e tudo mais, e também para enxergar um pouco e olhar um pouquinho para si. Para quando entrar numa relação lá na frente, ter aproveitado esse momento para entrar numa relação mais forte, mais inteiro, né, com uma cabeça melhor do que o que a gente entrou nessa pandemia. Então, dá para todo mundo sair ganhando, apesar dos pesares, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. É a velha história de fazer do limão uma limonada, né? Então, a gente precisa ver fragmentos de beleza em meio a esse caos, né, que está acontecendo. É aquele negócio, case com você, né? Sim, você está separado, case com você. Porque assim, dentro daquelas coisas que os gregos falavam, né? O Eros, o Ágape e o Filia, o Eros está meio prejudicado, porque eu tinha tanta criança em casa e tudo, né? Às vezes sem cabeça, às vezes com medo até se aproximar, um sai, será que eu peguei esse negócio? Somente um trabalha na rua, outro não. Mas o Filia e o Ágape é extraordinário para ser exercitado na pandemia. O Filia é aquilo que os gregos falavam. Casem, que eu sempre falo nas minhas celebrações de casamento, eu sempre falo isso. Casem com o que vocês gostam de conversar. Aí pergunto, você gosta de conversar? Tá cortando para mim. Tá cortando. Dialogar. Aproveite esse momento
tá na varanda, tem essa brincadeira, né? Tomar seu vinho, quem gosta, quem não gosta, tome seu refresco. Mas case com quem você gosta de conversar. E também o ágape, que é o amor mais bonito, que é quando você cuida do outro e o outro cuida de você. E você é feliz vendo o outro feliz. Então, acho que é um grande momento da gente exercitar o amor ágape e o amor filia. Tá muito baixo o som. Acho que a caixa de som desligou. A caixa de som acho que desligou. Você tá ouvindo? Tá muito baixo. Meu som já saiu, acho. Vocês estão me ouvindo bem? Será que foi o... Tem uma frase que eu adoro, né? Que fala assim, amor é sentimento, mas relacionamento é escolha. Então, a gente tem que escolher estar com o outro e a gente tem que regar essa escolha que a gente tem que fazer todos os dias, né? Então, uma coisa super interessante para a gente pensar com essa questão da quarentena é, primeiro, que eu tenho que ser uma boa companhia para mim mesma. Se eu não sou uma companhia boa para mim, como que eu vou ser uma companhia boa para o outro? Para ele, acho que travou também. Voltou? Fala aí para ver se melhorou. Meu som tá baixo? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Tá baixo. Mais ou menos. O meu tá baixo? Algum pane na caixa de som. Vou botar aqui Tá, tô falando aqui, você vai tentando ajeitar. Então é isso, gente. Tem uma coisa bem legal, tá? A gente precisa... Isso aí, eu adorei essa que você trouxe. Eu não sei se eu já tinha ouvido ela, talvez não, que é essa história que você trouxe para relacionamento de casal, né? A gente tem que casar com a gente mesmo. E é exatamente isso, uma boa companhia para mim, como que eu vou ser uma boa companhia para outra pessoa, né? Então, a gente precisa gostar da gente. E a gente pode aproveitar esse momento para fazer as coisas que a gente gosta, para a gente melhorar como pessoa, para a gente poder encontrar uma outra pessoa assim que tudo isso acabar, né? Conseguiu o som? Eu acho que eu não sei, estão falando do som. Para quem chegou depois, eu tinha avisado que então fica assim, eu fico falando sozinha, não tem problema. Tá chegando aí? Não, tá muito baixo. Eu até consegui entender agora, mas tá muito baixo. Enfim, uma coisa bem legal para a gente pensar nesse contexto é a questão da solidão e da solitude. Vocês já ouviram falar isso? Acho que você fala isso, né? Essa questão da solitude, você traz em algumas lives em relação a isso. O que é solidão? A solidão é a dor de estar sozinho. O que é a solitude, gente? Quem sabe o que é solitude? Escreve aí no chat. Alguém sabe o que é solitude? A solitude, gente, eu vou... Posso falar? Tá ouvindo? Vale. Estão me ouvindo, né? A solitude, gente, está relacionada à glória de estar sozinho, né? Então, a gente foi muito condicionado a ver a solidão e a estar sozinho como se fosse uma coisa negativa. Então, a gente teme a solidão, a gente vê a solidão como se fosse uma espécie de punição mesmo, mas a gente precisa ressignificar essa questão da solidão e trazer um pouco mais da solitude, que é o prazer e a glória de estar sozinho. Não só sozinho, dentro por estar solteiro, mas estar sozinho até momentos de individualidade dentro de um relacionamento. Tem um livro muito legal de Leandro Carnal que chama O Dilema do Porco-Espinho. E ele faz uma metáfora em relação a essa questão da solidão e ele nos convida a olhar a solidão de um outro ângulo. Né? Por que o porco-espinho? Por que ele faz isso? É porque no inverno, os porcos espinhos, cheios de espinhos, como é muito frio, eles se aproximam para poder ficar mais quentinho. E aí, quando eles se aproximam, o que acontece, gente? Eles se ferem, eles se machucam. E aí, quando eles se machucam, eles se afastam. Só que aí, quando se afasta, faz frio. E aí, eles se juntam de novo e se machucam de novo e se ferem de novo. Então, essa metáfora do porco-espinho, quando a gente traz para a gente, para as nossas relações, é o que acontece. Né? Se eu estou sozinha, se eu não tenho relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos, mas se eu estou mais isolada, eu não me firo. De fato, eu não vou me ferir, mas eu também não vou conviver, eu não vou ter o calor humano, eu não vou ter as alegrias de partilhar a vida com outra pessoa. Né? Mas quando a gente pensa nessa metáfora do porco-espinho, e quando a gente tá juntinho, não tem jeito, a gente vai se ferir em algum momento. Porque a gente tem que ver os espinhos como os nossos defeitos, os nossos monstros internos, e isso vai ficar evidente nos nossos relacionamentos. Então, quando a gente se relaciona,
É doloroso em alguns momentos, mas é muito prazeroso em outros. E estar sozinho também é muito prazeroso. Então, ele convida a gente a olhar com esse novo ângulo. Que é curtindo a solitude, né? A glória de estar só. Quem não curte sua companhia, eu sempre falo isso, quem não curte sua companhia não sabe o que está perdendo. Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta final, mais para você, temos 10 minutos. Vamos fazer nosso print, né? Vamos fazer nosso print. Vou tirar aqui os comentários. Faça aí bem, me bote bem bonito. E ela que puxou a mim também. Meu Deus. E eles fazem também. Vamos lá. Eu tinha que ter vindo. Eu tinha que ter vindo de Babador, viu, Maio? O pessoal está dizendo aqui. Eu tinha que ter vindo de Babador. Eu quero ouvir, não. Eu estou dizendo, eu tinha que ter vindo de Babador. Meu Deus do céu. Está faltando aqui. Um dia eu chego lá, gente. Um dia eu chego lá, com fé em Deus. Mas assim, gente, eu vou fazer uma pergunta final, mas eu queria divulgar, eu falei rapidamente. Inclusive, eu tenho uma jornada de amor e cura que eu criei agora em julho. Ativa os comentários. Que são várias lives terapia. Vocês podem estar participando. Ativa os comentários. Oi? Ativar os comentários. E aí, ativar os comentários, já ativei. Então, a gente tem assim, a primeira etapa dessa jornada de amor e cura, para os jornadeiros, já tem quase 200 jornadeiros, é assim, tomando posse da minha única vida. Então, a gente vai fazer, inclusive, amanhã, 12h30, é o terceiro passo, né? Fizemos alto amor, fizemos da autonomia, que é caçando as procurações dos meus outros donos, e amanhã vai ser uma live incrível, às 12h30, aí na minha @profgarrido, que vai ser sobre autoconfiança, aumentando a confiança no meu taco. A gente está com pouca confiança no taco. Então, e aí, Maíbe participa, ela me ajuda muito nessa jornada. Ela, quando eu faço, sempre a gente discute os casos, né? Então, ela discute os casos comigo, meus casos, eu discuto os casos que ela está atendendo com ela. E aí eu acho que ela é melhor do que eu. Então, se você tiver que escolher um terapeuta, escolhe ela. Se ela tiver sem horário, não escolhe. Isso aí não vale. Deixa eu aproveitar para dar uma dica, né? Trazendo isso que você trouxe. O som tá ruim, viu? Os comentários estão desativados. Os comentários estão desativados para mim. Já botei aí. E o som tá fazendo eco também. Mas vamos levar assim, porque agora está no fim. Funcionou? Pronto, eu chamei de novo. Uma dica assim, que eu dou para vocês nessa quarentena, eu acho que tudo que a gente tem que fazer para poder preservar nossa saúde mental passa por duas coisas: autoconhecimento e autocuidado. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para se conhecer mais, se conhecer melhor, olhar para a gente, olhar para dentro. Jung falava: quem ora para fora sonha, quem ora para dentro acorda. Então, é momento da gente se conhecer e momento da gente cuidar da gente mesmo, né? Então, a gente precisa fazer algumas coisas que a gente já sabe, que toda a reportagem fala. É atividade física, para quem tem condições de fazer atividade física. É uma alimentação adequada, é uma técnica de respiração, é uma técnica de relaxamento, é uma leitura leve, é assistir uma live bacana, é ter uma rede social de apoio que te ajude. Então, tudo isso vai fazer com que você passe por essa quarentena de uma maneira mais fluida, né? Quando possível, contato com a natureza, quem tem animais também isso ajuda. Arrumar nossa casa, que é uma coisa que eu quero muito, então nosso cantinho tem que estar acolhedor, já que a gente agora passa 24 horas por dia dentro de casa, né? Então tem que estar arrumado, a cama tem que estar feita, a gente não tem que passar o dia de pijama.
comer na cama, estudar na cama, trabalhar na cama. Então, evitar esse tipo de coisa, né? Para que a gente se sinta melhor, mais produtivo, ter uma rotina. Então, um mínimo de previsibilidade é importante, ter horário para dormir mais ou menos, ter um horário mais ou menos para acordar, ter um horário mais ou menos para comer. Quando começou essa pandemia, a gente aqui em casa almoçava todo dia 3 da tarde, né? Então, a gente depois foi se adequando, e foi diminuindo para 2, para 1, agora a gente já conseguiu regularizar mais ou menos. Então, a gente precisa ficar atento a essas pequenas coisas, porque essas pequenas coisas, elas interferem na nossa saúde mental. Né? Ouvir música é uma coisa que é muito contagiante, não vale sertanejo e sofrência, né? Ouvir música que deixa a gente feliz, que deixa a gente empoderado. Então, isso também ajuda muito a autoconfiança, inclusive, né? Quando a gente ouve aquela música que empodera a gente, que a gente fala, não, eu sou a toda poderosa. Então, isso também ajuda. E é importante distrair a nossa mente, senão a gente fica o tempo inteiro consumindo essas notícias que fazem super mal, né? Sensacionalistas, muitas vezes, midiáticas. Então, deixa um momento do dia só para a gente saber o que está acontecendo, para a gente também não ficar alienado. Mas, assim, não dá para ficar fazendo todas as refeições na frente do jornal, vendo o número de mortes, né? Então, a gente precisa se proteger, se cuidar, mas a gente também não pode ficar assombrado demais, senão a gente paralisa e a gente está ali. Então, é importante que a gente consuma... Tem uma frase até de Karnal que fala que a diferença entre o medicamento e o veneno, como é, você sabe melhor que eu. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? É a dose, exatamente. Então, consumir informação como a gente se preocupa com a nossa alimentação. Então, a qualidade dessa informação que está sendo consumida e a dose correta, né? Não vou consumir o dia todo, toda hora. Então, isso é super importante. Outra dica legal de relacionamento é evitar o contato com pessoas tóxicas. Aquela pessoa que é mais negativista, que é mais sensacionalista, que é mais alarmista, que é mais pessimista, exatamente. Então, aqui na medida do possível, a gente vai tentar se blindar um pouquinho, né? Dentro do que for possível. Porque senão a gente também fica muito vulnerável, né? E evitar se cobrar demais, gente. A gente não consegue estar feliz 100% do tempo. A gente não vai estar produtivo 100% do tempo. Tem dia que eu acordo com sangue no olho, tem dia que eu acordo e não quero levantar da cama. Tem até um filtro novo no Instagram que fala assim, alguns dias foram feitas simplesmente para serem contemplados. Nem tudo precisa ser bom ou ruim. Então, a gente tem que levar meio nessa linha. Um dia vai ser produtivo, outro dia a gente vai estar mais ou menos. Mas, eu queria te chamar... Aí, né? Vamos bolar outra live para falar das crianças. Tem muita pergunta de criança e a gente pode falar e pode responder. Você topa? Então, pronto. Tá legal. Aí o desafio. Vocês acham uma boa ideia, gente? Olha, nós temos 2 minutos. Os comentários estão desativados aqui. Não está aparecendo para mim. Está aparecendo para você? Todo mundo dizendo que você parece comigo, é para isso. Gente, não ilude ele, por favor. Senão ele nem dorme hoje. Oi, gente, então vamos fazer o seguinte, despedidas, né? Um beijo, foi um prazer, te amo, minha filha. Você também te amo muito. Estou feliz de estar aqui com você hoje, que é a primeira de muitas. E vamos fazer essa live das crianças e beijão. Pronto, se despeça aí dos seus fãs. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação. E vamos correr atrás da nossa saúde mental para a gente ficar 100% aí na pandemia. Tá bom. Beijo, gente. Beijo. Valeu. Que hora gostosa. Passou voando, a gente nem notou. Problemas técnicos, né? Foi? Cheguei, não tá aparecendo nada para mim. Dificuldades, mas, enfim, a gente vai superando tudo, porque nós somos nordestinos, somos fortes, a gente não desiste. Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, tchau. Beijo.